Olá, me chamo Elcinara Letícia da Silva Rangel, tenho 24 anos, nasci em Belém e o nome da minha mãe é Elane Cristina Conceição da Silva. Bom, meu sonho desde pequenininha sempre foi ser mãe. Era o meu sonho desde muito jovem, até mesmo antes de conhecer o Rodrigo. Inclusive, eu tive uma gestação no passado, onde o fruto foi para Deus. Durante alguns cultos, o pastor profetizava em questão às crianças, fazia oração, chamava os pais e as crianças para irem lá na frente. Em um culto desse de domingo, eu senti, assim, tava o temor de Deus ali muito forte, a presença de Deus muito forte. E eu senti uma vontade enorme de orar pelo meu ventre, orar pelo meu fruto e entregar o meu fruto para Deus. E assim eu fiz. Orei, botei a mão na minha barriga, orei, entreguei meu filho para Deus como eu estava sentindo no meu coração. Só que na minha cabeça era para ser um levita, para ser um profeta, para levar a palavra de Deus. Então assim eu fiz. Essa foi a minha oração, porque na minha cabeça era isso. Só que no decorrer da semana, aquela vozinha assim dentro do meu coração dizia: esse fruto não é teu, é meu. E eu sempre repreendia, né? Achando que era coisa do inimigo, qualquer coisa parecida. E eu sempre repreendia aquela voz. Só que aquilo já estava me afligindo, me deixando muito angustiada. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas da igreja, compartilhar que estava acontecendo comigo aquele temor, inclusive com meu esposo, num culto também, que nós estávamos voltando. Eu compartilhei com ele que eu estava morrendo de medo, que aquela voz estava me deixando aflita. E quando foi numa segunda-feira, antes da ultrassom, que eu ia fazer a morfológica, com 6 meses, numa segunda-feira, o pastor Marcelo postou uma foto dos gêmeos dele, dos 3 filhos dele, e na legenda dizia assim: nossos filhos são mais de Deus do que nosso. E aquilo foi como se fosse uma facada no meu peito, e eu senti e comecei a me derramar em choro. Chorava, porque eu não estava com muito medo. Depois daquela oração que eu senti a vontade de entregar meu filho, Deus estava de alguma forma me dizendo que aquele fruto não era meu, mas era dele. E a confirmação foi uma postagem que o pastor Marcelo fez, que nossos filhos são mais filhos de Deus do que nossos. E isso foi numa segunda-feira. Quando foi numa quarta, nós tivemos a notícia que o nosso filho não era nosso, mas sim era preciosa para Deus. Hoje eu consigo falar mais assim, tranquilo. Antigamente eu não conseguia falar sem chorar, sem me derramar. Hoje eu consigo falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas essa é mais ou menos resumida a minha história da gravidez passada. Inclusive, essa gestação agora não era algo que nós tínhamos planejado. Eu estava tomando as medicações, ia colocar um outro método para não engravidar. Só que Deus nos presenteou com esse fruto que é bênção, em nome de Jesus. E apesar de ter passado por tudo aquilo que logo no início foi muito dolorido, o pós também, a forma que também foi falada para mim foi muito dolorido, foi muito forte. O pós, tipo, coisa de hormônio, tudo foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus me deu um esposo maravilhoso. E uma família, uma rede de apoio muito maravilhosa, que tiveram paciência comigo para superar comigo todas essas dificuldades e obstáculos. E apesar de ter vivido tudo isso, nessa gestação eu tive medo, sim. Eu tive muito medo de passar por tudo de novo, de ter que viver tudo aquilo novamente. Porque, como eu falei, é o meu sonho, sempre foi meu sonho ser mãe. Eu criar, eu cuidar, eu viver, criar da minha forma, ter aquele medo de passar tudo de novo. Mas apesar de tudo, eu já sinto assim no meu coração aquele conforto, aquela coisa de Deus assim que vai dar tudo certo. Por mais que eu não sei os planos de Deus para minha vida, para nossa família, mas eu sinto assim aquele conforto, aquele bálsamo, aquele alívio que vai dar tudo certo e que seja feita a vontade dele. Bom, já ouvi muito depoimento que a gente imagina tudo, mas na hora é totalmente diferente. Então, eu tô ansiosa pra pegar no colo, sentir aquele cheirinho que só o bebê tem, pegar na mãozinha, conhecer o rostinho e poder
tem aquela sensação maravilhosa, sabe? Ver com quem se parece mais, ser comigo, com o papai. Eu tô um pouquinho ansiosa para chegar este momento, mas também eu tô vivendo cada fase, sem atropelar. Eu quero poder viver todo o período da gestação, mesmo com os enjoos, com os mal-estares. Eu quero poder aproveitar esse momento, porque é num estalar de dedos. Mas eu também fico assim com aquela ansiedade assim, de poder pegar no colo, poder cheirar, poder amamentar e poder cuidar do meu jeito, do nosso jeitinho, poder amar. Esse é um dos motivos de eu querer criar os meus filhos, da gente poder criar do nosso jeito, com as nossas crenças, com a nossa visão do que a gente acha certo. Não é o que a sociedade diz, mas o que a gente acha certo. Hoje, como você falou, o mundo que a gente está vivendo, onde diz que o certo é errado, o errado é certo, que tem que fazer isso, impor às nossas crianças de algo que a gente não acredita, que a gente não acha certo. Então, esse é um dos motivos que eu quero poder criar o meu filho, do meu jeito, da minha forma. É muito difícil criar um filho hoje, não é só colocar no mundo e encher de presente, encher de bens materiais, mas sim mostrar para ele um lar, mostrar para ele uma família abençoada, uma família que Deus se faz presente, dar muito amor, muito carinho, o que realmente importa, que são as memórias. Então a gente busca muito, pede muito direcionamento de Deus em questão a isso. E a nossa casinha Dedoca é um lugar de bênção, né? Onde a gente tem também a salinha lá das crianças, que ensina do jeitinho deles, porque é totalmente diferente do nosso, mas ensina do jeitinho deles, no mundinho deles, o caminho certo, o caminho de seguir, o amor de Jesus, da forma que eles falam do amor de Jesus. Bom, o que eu pediria para Deus e para as futuras mamães, né, e as mamães que já estão, vovós, Ele nos encha de sabedoria, nos capacite, nos dê discernimento, nos ajude e esteja à frente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas gerações, para que a gente possa criar dentro de um lar, ensinando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, para que gerações e gerações e gerações sejam alcançadas, onde aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente estiver numa escola, numa faculdade, no seu ambiente de trabalho, que ele possa levar a palavra de Deus, o amor de Deus, que foi na cruz, que ele morreu para nos salvar, que ele possa nos abençoar, que ele possa nos capacitar sempre.